Olá, você que está inscrito aqui nesse canal falando sobre a palavra de Deus. Hoje eu estarei começando uma nova etapa do estudo da palavra de Deus. Só que hoje eu vou começar a estudar o Novo Testamento, livros do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Dentre esses 27 livros, 4 são evangelhos escritos pelos discípulos de Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. E nós temos também epístolas gerais, como por exemplo o livro de Hebreus. Nós temos também o livro de Apocalipse. Então nós temos o Novo Testamento composto por 27 livros. E esses 27 livros do Novo Testamento começam com os 4 evangelhos. E o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Mateus. Novo Testamento significa nova aliança. Então, tudo o que aconteceu com a vinda de Jesus está escrito no Novo Testamento. Então, nós vamos estudar hoje o primeiro evangelho escrito no Novo Testamento, que é o evangelho de Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos, era um homem perseguido, porque ele era um homem tido como um ladrão, porque naquela época ele era publicano, ele era um empregado do Império Romano, do governo romano, e ele tinha na sua função cobrar impostos. E naquela época os cobradores de impostos, eles eram conhecidos como ladrões, porque eles subornavam, eles recebiam propinas para cobrarem os impostos para o Império Romano. Então, Mateus, ele é alcançado por Jesus no momento que ele está sentado em frente à coletoria, e Jesus vai passando e ali Jesus chama Mateus para segui-lo. E Mateus se torna um discípulo de Jesus. Mateus, como ele era um homem versado nas escrituras, na escrita, ele era um homem que tinha algum estudo. Então, o evangelho de Mateus ele ficou conhecido como um dos evangelhos mais bem escritos, ou seja, o evangelho de Mateus é um dos mais longos entre os 4 evangelhos. Por quê? Porque Mateus, ele tinha essa capacidade de registrar tudo. Então, ele registrou, talvez ele andasse até com um livro, com um caderno e um lápis, registrando todos os acontecimentos de Jesus. Por isso que o livro de Mateus é onde ocorrem os maiores registros dos acontecimentos de Jesus. Então, o livro de Mateus é um livro riquíssimo, que detalha muitos dos acontecimentos que Jesus teve aqui na terra. Então, ele começa o livro no capítulo 1, e o capítulo 1 vai tratar sobre a genealogia de Jesus Cristo e também sobre o nascimento de Jesus. Então, ele começa dizendo assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então ele começa dizendo que Jesus, ele tem na sua genealogia, ele traz como seus antecedentes Davi, porque ele é da linhagem de Davi. Então ele começa dizendo também que Jesus é filho de Abraão. Filho de Abraão. Aí ele começa também falando sobre a genealogia e todos os descendentes de Jesus. E ele começa dizendo assim: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe, a Boaz, Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Então aqui nós já estamos vendo que ele vai tratando da genealogia de Jesus e coloca entre esses nomes dessa genealogia 3 nomes que são os nomes que marcaram aqui, que não foram pessoas que foram obedientes ao Senhor, como por exemplo, pessoas que têm na sua história, né, que eram pessoas
que andaram distantes dos caminhos do Senhor, como, por exemplo, Tamar, Raabe e Ruth. Ou seja, mulheres que não eram dos caminhos do Senhor, mas que depois elas se tornam a virem a caminhar com o Senhor Jesus. Ruth era de outra nação, Tamar cometeu uma atrocidade, não foi? Como também Raabe, que era uma prostituta. Ou seja, Jesus, aqui Mateus, ele está tratando dessa genealogia de Jesus, mas também ele inclui entre essas mulheres, na genealogia de Jesus, falando sobre Tamar, Ruth e Raabe, e a mulher de Urias também, né? Ele fala sobre a mulher de Urias. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora a mulher de Urias. Que fora mulher de Urias, que ele está falando a respeito de Betseba. Ou seja, todas essas mulheres, elas têm histórias marcadas por escândalos, ou então eram gentias, né? Isso mostra que Deus usa pessoas improváveis para cumprir o quê? Seus propósitos. Era isso que ele estava mostrando aqui, através de incluir nessa genealogia de Jesus essas mulheres pouco prováveis, né? E ele diz mais, no versículo 7, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, e aí começa a genealogia desses reis também, que não foram reis obedientes a Deus, como Josafá, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés foi um rei, um dos reis considerados mais cruéis que a nação de Israel teve. Mas ele está incluído aqui na genealogia de Jesus. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. No versículo 12 diz, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, foram 14 gerações. Ou seja, o texto aqui é cuidadoso em afirmar, né, que Jesus nasceu de Maria, não de José, preservando a concepção virginal. Isso aponta para o nascimento sobrenatural profetizado em Isaías. Por quê? Porque Jesus tinha que vir sobrenaturalmente, ou seja, ele nasceu da Virgem Maria, mas concebido pelo Espírito Santo, ou seja, ele não veio de José, porque José e Maria, eles tinham sido concebidos do pecado. Então Jesus não podia vir da parte do José. Por isso que Mateus destaca, né, que Jesus, embora fosse um homem justo, ele foi informado pelo anjo em sonho, e ele obedeceu sem hesitar. Ele simplesmente obedeceu ao pedido do anjo, né? Isso o torna um exemplo de fé e submissão, como outros servos de Deus, inclusive a Abraão, que também respondeu prontamente às revelações divinas. Isso nos mostra e nos orienta que nós temos que obedecer à vontade de Deus. Nós temos que sempre obedecer à vontade de Deus. É por isso que estou aqui novamente falando sobre a palavra de Deus, porque é uma vontade de Deus que eu propague essa palavra, onde quer que eu esteja, onde seja pelo qual meio for, Ele quer que eu propague a sua palavra, a palavra de Deus. Então, a partir do versículo 18, começa a descrição de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Aí ele diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, Maria e José, eles se casaram, mas eles não tiveram nenhuma relação, porque José já tinha recebido um sonho dizendo que Maria iria conceber um filho do Espírito Santo. Então, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então aqui está o relato. Então o Evangelho de Mateus começa falando sobre a genealogia de Jesus, como também falando sobre o nascimento de Jesus. Ou seja, com essa frase onde ele diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo, ele descreve o momento central da história da humanidade. Maria estava prometida a José, mas antes deles viverem juntos, ela foi encontrada grávida pelo Espírito Santo, uma gravidez sobrenatural, que foi uma profecia lá de Isaías 7,14, onde Isaías dizia que a virgem ficaria grávida e daria à luz um filho, e lhe chamaria e seria chamado de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Então havia já sido feita essa profecia através de Isaías, e aqui ela estava sendo cumprida. Então, ao nascer uma virgem, né, Jesus estava, ao nascer um filho, né, ao nascer Jesus da Virgem Maria e do Espírito Santo, Jesus estava escapando da herança adâmica do pecado, né? Porque ele permaneceu plenamente Deus e plenamente homem, sem mácula, porque ele foi gerado de uma virgem com uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque se ele tivesse vindo filho de Maria e de José, ele teria nascido com o pecado de Adão, mas ele não poderia nascer com o pecado de Adão. Ele tinha que permanecer, ele teria que nascer fruto do Deus vivo. Então tinha que ser um ato sobrenatural. Por isso que foi o Espírito Santo que concebeu a Jesus, né? E Jesus, ele recebe o nome de Jesus, que na forma hebraica, esse nome em hebraico significa Yeshua, que significa o Senhor da salvação. O Senhor é salvação. Então está dizendo que o próprio nome de Jesus significaria que ele viria para salvar a humanidade. Ou seja, esse nome revela a missão de Jesus Cristo com clareza e poder, dizendo que ele era a própria salvação. E o propósito da vinda de Jesus é claramente declarado, né? Que ele viria salvar, não condenar o homem, né? E quando a gente vê também, quando o anjo chega para José e diz para ele, né, que Maria viria ter um filho concebido pelo Espírito Santo, ele atende humildemente, e ele não duvida do anjo, assim como Zacarias. O mesmo anjo veio para Zacarias avisando que ele iria ter um filho. E o que foi a atitude de Zacarias? Ele duvidou no seu coração, tanto que ele ficou cego até o nascimento de João. Mas quando foi José que recebeu essa notícia, José atendeu prontamente e ele não duvidou no seu coração.
e ele recebeu Maria como esposa, não teve relações com ela até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasce, não, ele e Maria se tornam marido e mulher e vão ter mais filhos. É tanto que Jesus também teve outros irmãos, nascidos logo após o nascimento de Jesus. Maria engravidou novamente, ela ficou grávida depois do nascimento de Jesus e ela teve outros filhos, né? Inclusive, um dos irmãos de Jesus chama-se Tiago, né? E nós vemos aqui uma parte da Bíblia, um escrito da Bíblia com o nome de Tiago, que era justamente o irmão de Jesus, que escreveu também e foi relatado nas Escrituras. Então, todas as promessas que foram ditas lá pelo profeta Isaías, elas foram cumpridas, né? Não só cumpridas, mas elas foram cumpridas com precisão, porque isso nos ajuda a confiar no plano de Deus, né? Porque isso foi o plano que Deus tinha em mente para salvar a humanidade, e Deus cumpre suas promessas, né? A genealogia mostra aqui que o Senhor age na história, mesmo por meio de pessoas falhas, que nós vimos aqui na própria genealogia de Jesus. Teve pessoas que foram falhas, mas ele incluiu aqui na genealogia. Por quê? Porque ele tinha um propósito de cumprir a sua missão, né? A misericórdia de Deus, ela alcança também os rejeitados, né? A obediência, ela gera frutos. José, ele poderia ter abandonado Maria, mas em vez disso, ele seguiu a direção de Deus. Ele obedeceu. E Jesus, ele nasceu naquele lar, né, onde ele foi criado, ensinado na função de carpintaria, porque a função de José era carpinteiro, e ele ensinou essa função a Jesus. Jesus nasceu com essa função, e ele exerceu essa função até os 30 anos. Depois é que ele foi cumprir o ministério de Jesus, o ministério que Deus tinha para ele, né? A palavra de Deus diz que Jesus significa Emanuel, que significa Deus conosco, né? Porque Deus está conosco. Emanuel não é só um nome, mas é uma realidade. Jesus está conosco, em todo tempo ele está conosco. E Jesus, ele veio para salvar o homem do pecado. Jesus veio para tratar a raiz do mal, né? Ou seja, ele veio para tirar do ser humano essa raiz que, quando ele nasce, ele traz consigo, que foi aquela raiz do mal que foi injetada lá por Adão, quando ele desobedeceu à vontade de Deus. Então toda a humanidade caiu e toda a humanidade nasce com esse pecado. Então Jesus veio para tirar do homem essa raiz do pecado. Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você na verdade está injetando em você a luz para tirar de você essa raiz pecaminosa, essa escravidão que você está no pecado. Porque se você não se converter durante toda a sua vida e não nascer de novo e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você vai morrer com essa raiz do pecado e você já está condenado ao inferno. Porque Jesus, ele veio para tirar essa condenação de cada um de nós. Então é necessário nascer de novo, é necessário que você nasça de novo, é necessário que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É esse o plano de Jesus para cada pessoa. Jesus, ele tem um plano de salvação para cada um de nós, mas é preciso que nós nos arrependamos, nós reconheçamos que nós somos pecadores e nós temos que reconhecer que nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, porque somente Jesus pode salvar, nenhum outro, nem Maria, a mãe dele, pode salvar. Somente Jesus é capaz de salvar o homem. Foi ele que morreu na cruz, não foi Maria. Maria, nós temos respeito por ela porque ela foi usada para que Jesus viesse a esse mundo, mas ela apenas cumpriu essa missão. A missão dela terminou quando Jesus nasceu. Então Jesus é ele que merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, todo o nosso
toda a nossa adoração, tudo que nós podemos fazer é para Jesus, tudo que nós podemos dar de melhor na nossa vida, nós temos que oferecer tudo na nossa vida a Jesus. É Ele que merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor. Então, aqui o livro de Mateus, ele começa proclamando Jesus como Messias, né? Ou seja, o Rei prometido, o Salvador, que veio ao mundo para nos redimir. Ele aqui começa Mateus escrevendo a genealogia dele e também falando sobre o seu nascimento, que foi um nascimento sobrenatural, que seu nome e sua missão revelam o quê? O cumprimento de tudo aquilo que os profetas anunciaram. Então, Jesus, ele veio para nos salvar. Então, você que está me ouvindo e vendo através desse vídeo, se você ainda não fez Jesus como seu Senhor e seu Salvador, faça isso hoje, porque esse é o plano de salvação para cada um de nós. A sua morte foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio morrer, ele nasceu para vir morrer, para levar os nossos pecados na cruz. É isso que Jesus, ele veio fazer aqui nessa terra. Então, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, faça isso hoje. Amém?